Olá, vim aqui trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está em Lucas, capítulo 21, do verso 1 a 4. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando as suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. Exclamou com toda certeza: vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Portanto, os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha do seu sustento. Vocês podem observar que é um texto curto, pequeno, mas ele tem uma grande reflexão para as nossas vidas. A viúva, ela coloca a moedinha na arca do templo. Jesus, ele estava no templo, observando. Ele viu os ricos lançarem as ofertas. Dentro do Evangelho de Lucas, Jesus, ele faz uma distinção entre os pobres e os ricos. Ele mostra que há uma opção pelos pobres. Não é que Deus gosta mais dos pobres do que dos ricos. É que há um cuidado especial. Porque aqueles que nada têm sempre ajuda com o pouco que tem. O rico, ele é chamado para um processo de conversão à vista de Deus, para não colocar a sua vida somente pautada nos ganhos econômicos, mas na partilha e olhar para aqueles que estão com a sua dignidade e sobrevivência ameaçada. Esse dado ele é muito importante. Jesus, ele olha essa realidade. Eles colocam a sua oferta dentro daquele tesouro. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10, diz que livremente lhe darás. E que não seja maligno o teu coração. E que deres, pois o Senhor, ele lhe abençoará do que você der. Em toda a obra, em tudo o que empreenderes. Fala sobre a questão do pobre. Fala-se que se há um pobre em sua cidade, você terá que ajudá-lo. E que isso é necessário. O ato de doar, compartilhar, é um ato muito bem visto pelas Sagradas Escrituras. Estes que estavam colocando as ofertas nas Escrituras, eles não faziam de coração limpo. Eles faziam isso para se mostrar. No verso 2, diz que a viúva, ela lançava as moedinhas. No grego, diz que é lépita. Diz a respeito as 2 moedinhas de cobre, que tinha menos valor na época de Jesus. Diz que a viúva, ela colocou a moeda. Ela doou aquilo que ela não tinha. Ela estava além da sua pobreza. Ela estava na sua miséria, né?
ela era uma viúva. A viúva, naquela época, ela mendigava para ter a sua sobrevivência. O texto vai fazer referência a isso, a mulher viúva, que além de viúva, pobre, ela era indigente. O texto diz no versículo 3 que ela era uma pobre viúva. Estava no fundo do poço. Ela não tinha nada para garantir a sua sobrevivência. Ela dá tudo o que tem. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde se fala de Ananias e Safira, era um casal. Esse casal, ele vendeu tudo que eles tinham. Parte do dinheiro eles retiraram para si. E a outra parte eles deram aos profetas. No entanto, essa ganância os levou à morte. Essa partilha é algo muito radical. O grande dado para o nosso tempo de hoje é que nós temos dado para Deus o que nos sobra. Só dá o que sobra. Ou temos dado o nosso máximo. O Evangelho não diz que temos que dar o que vai ameaçar a sobrevivência da nossa família, mas dar de amor. A nossa doação, ela não deve ser daquilo que não presta. E também essa doação não pode ser para uma aparência, para que os outros possam nos aplaudir ou nos conhecer como pessoas, entre aspas, pessoas boas. Elas pediam esmolas na época, elas pediam para sobreviver. Já nessa época, a viúva, ela não tinha amparo. Quem seria o remidor da vida dela era o seu marido. Perdendo o marido, ela não tinha amparo. Hoje, por mais que o Brasil tem muitos defeitos, tem alguns amparos que possam auxiliar, mesmo com toda a deficiência que há em nossa nação. Lá na época, as viúvas, ela não tinha filhos também, e nem marido. A certa, ela ia viver pedindo esmolas. Elas não tinham sustento. O que observamos é que Jesus, ele estava próximo à Arca do Tesouro. E eles deram várias ofertas. A mulher não. A mulher, ela dá tudo que ela tem, 2 moedinhas de 5 reis. Jesus revela a forma de que a reflexão do texto, ela é profunda. O texto é pequeno, mas Jesus nos mostra a forma de como eles entregam a oferta. Isso nos mostra as características de Deus. Deus, ele observa a oferta que está sendo entregue. Jesus, ele não observa somente o que eles estão depositando. É tão preciso o olhar de Jesus. O texto observa que eles não estão só dando a oferta. Eles estão jogando a oferta. Eles estão lançando a oferta. Lançar e depositar é diferente. A oferta da viúva, ela é depositada. A oferta dos ricos, ela é lançada.
Eles vão jogando lá dentro para se aparecer. A oferta ao lançar as ofertas, eles revelam o que está dentro do coração deles. Ou seja, a viúva, ela deposita. Os ricos, eles vão lançando. Jesus, ele está observando isso. Eles têm tanto dinheiro que entrega daquilo que sobejava. Eles davam da sobra. Ou seja, a viúva não. Ela entrega o sustento dela. A multidão está observando. Eles estão dando muito dinheiro. Jesus observa que ela está entregando o melhor que os ricos. Deus, ele está mais preocupado com o que sai do seu coração. As pessoas não. As pessoas, elas se preocupam com o que sai das mãos. O que sai da sua mão, se não estiver saindo do seu coração, não tem valor nenhum. Deus não quer. Em Ageu, capítulo 2, versículo 7, Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele não depende do meu dinheiro para fazer nada. A oferta que Deus quer receber não é a oferta da mão, mas sim a oferta do coração. Quem não se importa, lança. Quem se importa, deposita. O coração dela está entregue a Deus. O coração dela está entregue a Deus. Aí ela demonstra que ela quer dar o coração. Ela quer oferecer o melhor dela para Ele. Ela quer depositar porque ela o ama. Ela ama as coisas que ouve de Jesus. Ela ama as palavras de Jesus. Ela ama o que Jesus prega. Ela ama o que Jesus entrega. Ela faz com amor. Ela faz com alegria. Ela faz com prazer. Não somente Jesus observa, mas Deus também observa a forma de como a oferta é entregue. Em Gênesis capítulo 4, o Senhor, ele recebeu a vida de Abel e rejeitou a de Caim. Em Gênesis 4, você observa que antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus vai receber a vida de Abel. A diferença não está no que as pessoas dizem. Abel, ele é cuidador de ovelha. E Caim, ele é lavrador. A diferença está na Bíblia. O Senhor, ele recebeu a vida de Abel e, consequentemente, Deus, ele rejeitou primeiro, não foi a oferta de Caim, mas foi a vida de Caim. Deus não queria que saísse da mão dele o que estava no coração dele. Vocês entendem? Deus, ele sondou a intenção do coração de Caim. A procura de Deus nunca foi o que sai de nossas mãos. A procura de Deus sempre foi o que sai do nosso coração. Deus observa como Abel oferece e como Caim oferece.
Deus só vai rejeitar o que sai da minha mão quando Ele rejeita o que sai do meu coração. A intenção de Deus é observar a maneira que você oferta. E aquilo que você oferta. Às vezes nos preocupamos com a quantidade, mas Deus, Ele se preocupa com a intenção do meu coração. Ele sabe o que está no meu coração. A gente fala para Deus que estamos dando de coração, mas entregamos como os ricos, entregamos com a sobra. Eu vou ver qual o tipo de culto que vou entregar hoje. A maioria faz assim e age assim. Eu vou ver o que tenho na minha carteira para entregar hoje. Gente, Deus não recebe dessa forma. Deus não está procurando sobra. Deus não está procurando sobra. Em Levítico, no Antigo Testamento, a oferta que eles entregavam para sacrifício não podia ser animal com defeito. Tinha que ser animal com perfeita condição. A qualidade do animal representava o tipo de oferta que era entregue. Jesus, no Novo Testamento, ele quebra o comércio que tinha no templo. Ele vira a mesa, ele quebra tudo. Jesus faz isso porque o povo fazia comércio dentro do templo. A forma que eles compravam e faziam o sacrifício ali deixou Deus muito irado. Jesus, ele tá vendo, é a maneira que lança a oferta, gente. Jesus observa que ela não tem amparo na sociedade, a viúva. Ela não tem dinheiro. E o que sustenta ela tá dando para adorar. Ela tá dando para cultuar. Ela tá dando para louvar a Deus, ao Senhor. O tipo de culto que ela entrega é com o coração, é com a alma. Deus, ele tá mais preocupado com o coração do que sai do coração. Jesus diz que ela entregou de coração. Se eu digo que é de coração aquilo que eu ofereço para Deus, porque estou entregando qualquer coisa, eu tenho mais prazer em um carro, em casa, em andar num bom restaurante, porque eu tenho prazer de fazer tantas coisas e na hora eu não tenho prazer de fazer as coisas para Deus. Ou seja, será que o meu coração está nele? O pensamento que as pessoas têm é que eu posso entregar qualquer coisa para Deus que ele recebe. Gente, Deus não recebe. Eu não estou falando coração nessa atitude. Se eu me comportar dessa forma. Eu estou falando do que eu desejo. Ou seja, onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Se o meu coração estiver no reino, em Deus, eu não tenho dificuldade de fazer nada para o reino de Deus. Porque tudo que eu faço é com amor, tudo que eu faço é com alegria.
porque o meu coração está nele, a minha alma anseia por ele. Os ricos, eles deram o que soberjava, deram a sobra. A sobra, ela não vai mexer com o que eu tenho. O resto não vai mexer com o que eu tenho. A viúva, ela deu o que estava no coração dela. Ela deu o que sustentava ela. Ou seja, ela deu o que ela nem tinha para dar. Ou seja, se a oferta que você der para Deus não mexer com você, essa oferta ela não mexe com o coração de Deus. Ouve bem o que eu estou falando. Se essa oferta que você der para Deus, ela não mexer com você, na sua estrutura, no seu orçamento, Deus não recebe. Ou seja, não se trata de dinheiro. Se trata de coração. Ou seja, só briga por dinheiro quem não entendeu o que é coração. Só briga por 10% na Bíblia quem não entregou o coração. Porque quem entregou o coração não se preocupa com 10%. Eu não vou dar 10% para o reino. Eu vou dar a minha alma para o reino. Ou seja, eu dou o meu coração para Deus. Quem briga por 10% é mamon. É mamon que briga por 10%. E mamon é o senhor da vida dele, não Deus. Se Deus ele é o senhor da minha vida, eu dou tudo que eu tenho para ele. Eu dou tudo que eu tenho para o reino dele. Eu faço com o coração. Deus, ele não quer um culto, uma adoração, um louvor que não mexa com o meu coração. Eu não vou louvar por louvar, só para louvar. Eu louvo de coração. Deus, ele não quer uma entrega que não seja do meu coração. Deus não aceita oferta que não seja de coração. Assim como ele rejeitou a oferta de Caim, porque não tinha coração. Ou seja, não tinha nem vida ali. Não tinha essência. Deus, ele não recebe nada de qualquer maneira. O Senhor não deu tempo. Ah, Senhor, hoje não deu tempo de preparar nada para o reino. Gente, Deus não recebe as coisas dessa forma. De você ir lá, cultuar, louvar ou adorar de qualquer jeito. Quem recebe as coisas de qualquer forma é o diabo. Deus não. Tem que ter coração, tem que ter alma, tem que ter vida, tem que ter essência, tem que ter prazer. Esse texto, ele não fala de quantidade. Esse texto, ele fala de coração. O texto fala de alma. O texto fala de desejo. O texto fala de coração. Ou seja, ela acreditou no reino. Ela acreditou na vida eterna. Que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, eu creio no que está sendo pregado. Eu confio nele.
eu agindo dessa forma, eu vou mostrar que a palavra, ela mexeu em mim. Que nem eu, Yara, eu tenho Jesus na minha vida. Agora, o jovem rico, ele perguntou para Jesus: Mestre, o que eu faço para morar no céu? Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. O jovem rico, ele sai e deixa Jesus sozinho. O jovem rico, ele não vende o que tem para caminhar com Jesus. Ele vai continuar a vida dele. Ele vai continuar a vida com os bens dele. Ele preferiu ficar com os bens. E tem gente que vai pensar que Jesus quer que ele vende tudo para ir para o céu e que fique pobre. A intenção de Jesus não é isso. A intenção de Jesus não é o dinheiro do jovem. Jesus, ele não está falando do dia do jovem. O problema não é que Jesus quer que você não seja rico. Jesus, ele fala da oferta, do dinheiro, do louvor, da adoração. Ser o primeiro. Jesus fala, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Jesus não quer tirar o dinheiro do rico jovem, do jovem rico. Jesus, ele quer tirar o jovem rico do lugar errado que ele está. Ou seja, Jesus, ele quer tirar o dinheiro do coração do jovem rico. Tanto que o dinheiro estava no coração do jovem. Porque ele deixa Jesus e vai continuar com seus bens. Ele deixou Jesus e continuou com os bens. O jovem rico estava com o coração no dinheiro, não em Cristo. Se Jesus fosse o que ele precisava, ele vendia tudo o que tinha. Mas o Senhor da vida dele não era Jesus, era o dinheiro. Jesus, ele não se importa com dinheiro. A Bíblia diz que ouro na Bíblia é rua para a gente pisar. Ou seja, o Deus desse século e de séculos anteriores, ele é dono do ouro e da prata. Por isso Jesus disse que não tem como adorar a Mamon e o dinheiro. O Deus desse século, Jesus disse, não tem como servir ao dinheiro e a mim. Ele está falando que quem quer ser o primeiro, não tem como adorar o dinheiro e a Deus. O que Jesus está querendo dizer é que ele quer ser o primeiro. O problema não é o dinheiro. O problema é como ele te possui. O problema é como o dinheiro te possui. O problema não foi Judas ser tesoureiro do grupo. O problema foi quando o dinheiro começou a possuir Judas. Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentado. Cristo tem que ser o primeiro. O restante que vier é consequência do que você faz para Cristo. Ou seja, ele está no meu coração, no meu espírito, na minha alma. Ele governa a minha alma, ele governa a minha vida, a minha mente. Deus, ele não falou para Abraão,
Abraão, me dá Ismael, o seu filho. Não foi isso que Deus falou. Deus falou: eu quero o seu único filho. Ou seja, Deus não mentiu. Deus sabe que no coração de Abraão só tem Isaac. Deus não pede Ismael, porque Ismael não representa nada para Abraão. Ismael não está no coração de Abraão. Deus quer que Abraão mostre que ele ama mais a Deus do que Isaac. Ou seja, será que você me ama mais do que aquilo que eu te dei? Essa foi a pergunta de Deus para Abraão. Será que você me ama mais do que a promessa? Mais do que o dinheiro? Mais do que o carro? Mais do que a casa? Mais do que a família? Eu quero ser o primeiro. É o que Deus disse. Deus, ele quer o coração de Abraão voltado para ele. Agora vamos voltar para a viúva. Por que Jesus recebeu o da viúva? Porque ela tem coração. Que nem Deus, quando pede Isaac a Abraão, Deus não quer Isaac. Deus está pouco preocupado com a oferta. Deus não mata Isaac. Deus quer o coração. Deus é o primeiro no meu coração. Primeiro, Deus. Ele quer ser o primeiro que o meu filho. Ele quer ser o primeiro que a minha casa. Ele quer ser o primeiro que o meu marido. Ele quer ser o primeiro que o meu carro. Ele quer ser o primeiro que a minha família. Então, se Deus, ele é o primeiro, tudo isso que eu deixei para segunda em diante, vai viver. Sabe por quê? Porque Isaac viveu. Porque Deus foi o primeiro no coração dele, no coração de Abraão. Não teve sacrifício de Isaac, porque Deus foi o primeiro. Quando Deus se torna o primeiro na sua vida, muitas coisas não vai ser destruída, não vai ser sacrificada. Pelo contrário, Deus vai fazer multiplicar sobre a sua vida. Mas quando o dinheiro e o dono do seu coração for o dinheiro destruirá o seu coração. Quando Deus é o dono do seu coração, Deus te dá além do que você imagina. Jesus, ele está dizendo: eu não estou preocupado com o tipo que você oferece. Eu estou preocupado com o teu coração. Se ela não tivesse mais nada, será que ela estaria em Deus? Ou seja, a Bíblia, gente, ela está recheada de princípios.
Em Provérbios diz: honra o Senhor com seus bens e o seu celeiro se encherão. Isaías 1:19, capítulo 1, verso 19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis bem desta terra, oh glória, aleluia. Ou seja, quando eu priorizo as coisas de Deus, Jesus se preocupa com o que sai do coração. Se é real, se é essência, Deus vai receber. Se não sair do meu coração, Deus, ele não recebe. Deus, ele quer ser o dono do meu coração. Deus, ele quer ser o dono do meu coração. Eu acho que agora, nessa mensagem, através dessa mensagem, eu respondi muitas perguntas e com certeza eu respondi muitas dúvidas de muitas pessoas que falam: nossa, Yara, você não tá exagerando, não? Nossa, Yara, você tá deixando as outras coisas para trás? Nossa, Yara, você tá abandonando a sua família? Você tá abandonando seu filho? Você tá abandonando seu marido? Você tá abandonando Você tá deixando muita coisa passar? Você não acha que você tá muito habitolada em Deus, não? Não. Eu não acho. Eu não acho. Porque Deus, ele sabe que todos vocês que têm dúvida, do porquê eu estou tão assim, vocês que têm dúvida, né? Porque eu estou assim tão insaciável, né? Com o reino, com as coisas de Deus, né? Que eu busco muito, que eu estou me aprofundando demais, né? Que eu estou exagerando. É porque Deus, ele sabe que todos vocês estão no meu coração. Por esse motivo que eu coloquei ele em primeiro lugar. Porque da mesma forma que Isaac viveu, todos vocês, meu filho, meu marido, minha família, minha casa, meus vizinhos, vão viver. Não terá sacrifício com nenhum dos que estiver ao redor de mim. Não terá sacrifício. Beijo no coração de todos vocês. Recebam essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus.